Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de bater um breve papo a respeito da PEC 51. Não necessariamente da PEC 51, mas dos assuntos relacionados na PEC 51. Nós temos visto a PEC 51 de 2013, do deputado Lindbergh Farias. Essa PEC está crua. Essa PEC ela vai passar por todas as comissões ainda, muito provavelmente ela vai sofrer uma obstrução muito grande por parte dos coronéis, né? E a gente tem visto diversas divulgações na internet de pessoas dizendo que é uma PEC do PT, que é uma PEC para acabar com as polícias, que é uma PEC, uma série de coisas. Mas eu acho interessante que os policiais leiam essa PEC, que a parte interessada leia essa PEC, ainda que ela não seja aprovada futuramente. Nós temos uma PEC que diz mais ou menos a mesma coisa da 51, que é a PEC 430 de 2009, do deputado Celso Russomano, que já está pronta para ser votada. É interessante que os policiais leiam a PEC 51 e é interessante que leiam a PEC 430. Nós defendemos a PEC 430, que ela já está pronta para ser votada. E ela diz mais ou menos o que diz a PEC 51. Uma coisa interessante. Por que os coronéis e os sindicatos de oficiais do Brasil estão tão preocupados em derrubar essas PECs? Como o material que nós preparamos é da PEC 51, né? Vamos tentar mostrar para vocês o motivo pelo qual os coronéis não querem de jeito nenhum que essas PECs sejam votadas e sejam aprovadas. A PEC 51, ela propõe que sejam acrescidos o artigo 143A e 144A na Constituição Federal. O que o artigo 143 inova nas polícias? Ele diz que as polícias, prevê que as polícias sejam um órgão de proteção do cidadão e de suas garantias, e não mais exclusivamente do Estado. Então, qual é a finalidade de um órgão de proteção da cidadania ser militar? Sabemos que militarismo não é doutrina policial, é sistema de governo. Qualquer dicionário tem essa tradução muito simples, é um sistema de governo. Um sistema de governo baseado no poder bélico de cada governo. E aí cria-se uma polícia para proteger o cidadão e não mais o Estado. Então não há necessidade dela ser militar. Não sendo militar, uma outra coisa interessante é que ela passa o artigo 144A, que seria o novo inserto na Constituição Federal. Ela diz que todas as polícias serão de ciclo completo. Quer dizer, se os oficiais defendem o ciclo completo, por que eles são contrários à PEC 51 e à PEC 430? Diz também da carreira única. Não tem mais aquele negócio do cara entrar do meio para frente. Então o filho do coronel vai ter que entrar soldado e concorrer com outros soldados se ele quiser chegar a coronel, diferente do que nós vemos hoje, né? O filho do coronel entra na polícia, daí 10 anos ele é coronel também. O filho do pedreiro, da doméstica, entra como soldado, daí a 30 anos de bom serviço, pode ser que ele chegue a sargento. E tem uma coisa muito interessante, que é a forma de estruturação das polícias. Artigo 144A, parágrafo 3º, autonomia dos estados e do Distrito Federal para estruturação. Então, quer dizer, se é uma PEC do PT, desse governo, daquele governo, por que a autonomia continua sendo dos estados? Até porque as polícias são subordinadas aos estados, às unidades federativas. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o artigo 144B, que prevê o controle externo da atividade policial por uma ouvidoria externa. Para o policial que trabalha certo e para o policial de rua, isso não vai mudar nada, porque nós já somos fiscalizados pelo jornal, pela TV, pela Associação de Moradores, pelo CONSEG, pela Associação de Bairro, pelos Direitos Humanos.
Por todo mundo nós somos fiscalizados, em tempo real, qualquer pessoa com o celular na mão fiscaliza a atividade policial. Mas quem fiscaliza a atividade de gestão, de dinheiro, de poder, de organização de polícia, da polícia militar? Ninguém, não existe. Ah, não, mas tem o artigo 129 da Constituição que diz que o Ministério Público, gente, o Ministério Público está com milhões de processos encalhados, milhões de inquéritos encalhados lá. O promotor, ele nem olha para o inquérito, ele nomeia um assessor do assessor para cumprir tabela, para poder carimbar e arquivar. Ele não olha nada disso, um promotor não tem. Ainda que tenha algum que tenha coragem, eu duvido que ele tenha tempo para entrar num quartel e questionar um coronel. Não tem, esquece. Então é interessante o ouvidor, porque esse ouvidor ele vai ser de natureza civil, não vinculado à polícia, eleito por um período de 2 anos, não reconduzido ao cargo, ou seja, em 2 anos ele tem que sair. Só que esse cara não vai ter rabo preso com os outros coronéis, que nem o TJM, que são oficiais que julgam outros oficiais, e que sabem que amanhã ou depois, quando eles estiverem na mesma situação, aqueles que eles estão julgando que vão julgá-los. Ou seja, nunca o oficial vai ser condenado no TJM. Então é interessante que se tenha, porque desvia-se muito dinheiro, desvia-se muito policiamento, tem um tráfico de influência enorme dentro da polícia, que não é fiscalizado por nenhuma entidade fora da polícia. Então, tendo sim essa entidade que fiscaliza a polícia, eu acho interessantíssimo. Essa discussão é longa. Essa PEC 51, ela está no forno, ela está começando agora. Vai ter muitas mudanças, vai ter muita discussão. Mas é interessante que o soldado, que o operário da polícia saiba o porquê que os comandantes não querem que se aprove uma PEC que volta lá em 2010, naquela portaria interministerial da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e do Ministério da Justiça, que prevê a qualidade de vida do operário da polícia. Essa portaria interministerial nunca foi acolhida pelas polícias. Desde 2010 ela está lá prevendo que você tenha o livre direito de opinião, que você possa opinar sobre a polícia, e todas as vezes que algum policial opina sobre a polícia, ele é preso e é demitido ou é expulso, e aí tira-se o poder aquisitivo desse pai de família que percebeu um erro crasso do Estado, e esse indivíduo tem que procurar um outro emprego, procurar uma outra função, um outro sustento para sua família, e ele tem que abandonar essa luta. Então, esse sistema da polícia, das polícias militares brasileiras, organizadas sob 2 sindicatos de envergadura nacional, contrariando a própria hierarquia e disciplina que eles pregam, porque se eles são subordinados ao Estado, eles não tinham que ter um sindicato nacional, 2 sindicatos nacionais, eles tinham que se resignar ao seu Estado. Se eles pregam a hierarquia, eles são subordinados hierarquicamente, em último grau, ao governador de Estado. Eles não têm que ter uma organização nacional para debater problemas trabalhistas. Então, nós vemos que são interesses escusos, não são interesses legítimos, não são interesses sociais, não são interesses da sociedade e da organização policial, mas da instituição e seus administradores. Nós gostaríamos de conversar com esses senhores que defendem a continuidade, o continuismo do militarismo nas polícias de segurança pública em nível nacional, reunião aberta. E aí eles vão expor as razões deles, nós vamos expor as nossas razões. Nada que seja dentro de um quartel com a tropa em forma, porque com a tropa em forma ninguém é louco de contradizer um coronel. Eles dizem que a pesquisa do Senasp e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma pesquisa falsa. Por que é uma pesquisa falsa? Porque não foi dentro do quartel, debaixo da autoridade deles, para que eles induzissem o policial a votar contrário. Então eles não reconhecem a legitimidade de órgãos sérios que fazem uma pesquisa
coerente. A pesquisa que serve é aquela que eles dizem assim: eu mando e você obedece. Eu estou mandando você fazer isso, que nem eles fizeram na votação do militarismo, que colocaram o computador lá no pátio, o tenente de comunicações ficava do lado do computador e chamando todos os funcionários para votar na frente dele pela militarização. Evidentemente o cara não vai votar contrário, ele não é louco, ele vai perder o emprego, vai perder o sustento da família dele. Então, senhores, é interessante que se leia a PEC 51 e a PEC 430. Nós apostamos as nossas fichas na 430, que já está pronta para ser votada. Mas é interessante que nós entendamos os mecanismos, tanto da 430 quanto da PEC 51, para que nós possamos discutir de igual para igual com alguns pilantras que estão nos enganando, usando a máquina pública, usando o horário de trabalho para fazer um discurso falso, um discurso proselitista, entendeu? Então, nós vamos fazer alguns takes, algumas chamadas e vamos insistir nesse tema, que nós precisamos ter consciência política, e aqui não falo de consciência eleitoral, falo de consciência política, de resolução de problemas com satisfação para o maior número de pessoas possível. Obrigado.